A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 36, nos versículos de 1 a 38. Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga: montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: os inimigos disseram a respeito de vocês, bem feito. E também os eternos lugares altos são nossa herança. Por isso, profetize e diga: assim diz o Senhor, visto que eles os assolaram e procuraram abocanhar de todos os lados, para que vocês se tornassem propriedade do resto das nações e fossem alvo de falatório e difamação entre o povo? Por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales, e aos lugares desertos e desolados, e às cidades abandonadas, que se tornaram rapina e motivo de zombaria para o resto das nações vizinhas. Estamos num cenário de guerra, de desolação, de ruína. Cidades abandonadas, lugares desertos e desolados. E muita gente aplaudindo, batendo palma, zombando, escarnecendo, debochando, comemorando a desgraça, a calamidade de Israel. A palavra é clara: ouça, ouçam, ouvi a palavra do Senhor. Não vai ficar assim. Eles estão se alegrando pela desgraça alheia. 5. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente, no fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com profundo desprezo para despovoá-la e saqueá-la. Vocês já viram o vídeo sobre as nações estrangeiras, as profecias contra as nações estrangeiras. E vocês sabem o que vai acontecer com Edom. Porque a gente estuda a profecia e depois a gente estuda o capítulo em que ela aconteceu. E isso talvez deixe vocês um pouco confusos, porque mas eu acabei de que Edom foi destruído. Sim, porque a profecia ela é proclamada, anunciada como verdade. Porque verdade é. Fala de um jeito que tu pensa que aquilo já aconteceu ou está acontecendo. E é isso que é a fé. Só que a gente sabe, eu tenho explicado para vocês, há um lapso de tempo entre a profecia e a realização da profecia, a concretização dos fatos. Então, a gente já leu o capítulo, já estudou o capítulo sobre a profecia contra as nações estrangeiras e vimos o que aconteceu com Edom. Mas aqui, Edom ainda está com profundo desprezo, querendo saquear, despovoar, terminar com o resto de Israel. Então, Deus vai se levantar contra Edom. Aí tu entende por quê? Porque eles tiveram alegria, tiveram prazer, satisfação de ver Israel sucumbir. Mas o que era deles estava guardado, né? Que é um ditado popular. 6. Portanto,
Profetize a respeito da terra de Israel e diga aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales: assim diz o Senhor, eis que falo no meu zelo e no meu furor, porque vocês tiveram de suportar a zombaria das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus, juro que as nações que estão ao redor de vocês também serão motivos de zombaria. Nós estudamos em Provérbios que quando o teu inimigo cair, sofrer, tu não deve te alegrar. Porque Deus vai fazer o quê? Vai mudar o foco, o objeto da sua ira e vai se voltar contra nós. Foi exatamente isso que aconteceu. As nações vizinhas, os vizinhos, estavam felizes da vida, porque estavam assistindo de camarote a ruína, a desgraça de Israel. E o que Deus está dizendo? Que eles também vão ser motivo de zombaria, porque eles também serão assolados, destruídos, atingidos. 8. Quanto a vocês, montes de Israel, vocês produzirão os seus ramos e darão os seus frutos para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Porque eis que estou do lado de vocês. Eu me voltarei para vocês e vocês serão lavrados e semeados. Multiplicarei pessoas sobre vocês, toda a casa de Israel, sim, toda ela. As cidades serão habitadas e as ruínas serão reconstruídas. Multiplicarei pessoas e animais sobre vocês. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Farei com que vocês voltem a morar onde moravam. Vou ler de novo, me perdoa. Farei com que vocês voltem a morar onde moravam no passado, e os tratarei melhor do que no começo. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu até me emociono, né? Eu até me emociono. Porque o que acontece? Deus está dizendo assim, ó. Eu tô vendo tudo que está acontecendo. Não pensem em vocês que isso vai ficar assim. Não, eu tô vendo. E eu sou justo. As nações ao redor serão envergonhadas, porque Israel vai ser restaurada, Jerusalém vai ser reconstruída, o templo vai ser reerguido. Deus tem poder, Deus faz a ferida, mas Ele cura, Ele sabe a hora, o tempo, o modo de agir. E muitas vezes as pessoas estão vendo aquela desgraça, aquela calamidade e começam a dizer: ah, isso aconteceu porque eles são assim, ah, porque eles fizeram aquilo, porque isso, porque aquilo. E esquecem que Deus pode pesar a mão contra eles. Aí aqui nesse trecho que eu li, principalmente nesse versículo que eu me atrapalhei, Deus está falando que vai tratar melhor do que no começo. Ele diz que as pessoas vão voltar a morar onde elas moravam, onde elas eram felizes. Haverá uma multiplicação. Multiplicarei pessoas e animais. Isso quer dizer que a bênção vai ser maior. A salvação está chegando, a renovação, a restauração, a segunda chance. O que as nações ficavam falando? Ah, esse Deus de vocês não é Deus nenhum, é um Deus fraco. Onde é que está o Deus de vocês? Olha o que aconteceu. Se ele fosse Deus mesmo, tinha livrado, tinha protegido. Ele nem ama vocês, ele nem existe.
Por quê? Porque Israel, porque Judá se afastou do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Pecou. É uma tristeza, uma vergonha quando a gente estava lendo a lista dos pecados, né? Quem está acompanhando os vídeos. Eu falei que Ezequiel é um profeta que ele tem um tom muito direto. Então é constrangedor muitas vezes ler, porque ele detalha os pecados, ele especifica os pecados. Então o que acontece? Neste capítulo 36, a gente percebe que o tom melhorou. É uma esperança, é uma perspectiva, é uma expectativa de bênção, de salvação, de prosperidade, de reconstrução. Totalmente diferente da lista dos pecados, daquela coisa horrorosa que o povo de Deus estava cometendo. Então, o que a gente vê? Que Deus está dizendo, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Vocês já pagaram, já sofreram, perderam sua terra, perderam o seu templo, perderam sua cidade, perderam suas casas. Sofreram, choraram, foram humilhados, se arrependeram, muitos se quebrantaram, muitos entenderam, se converteram, abandonaram os ídolos e os pecados, e por isso Deus os perdoou e está dando uma segunda chance. 12. Farei com que pessoas, o meu povo de Israel, andem sobre vocês, ó montes. Eles tomarão posse de vocês. Vocês serão a herança deles e nunca mais deixarão que eles fiquem sem os seus filhos. Porque sim, os pais perderam seus filhos. Seja porque os filhos morreram, foram presos, foram levados para a Babilônia, ou porque foram separados, né? Mandaram os pais para um lugar e os filhos para outros. Enfim, qualquer uma das alternativas, das hipóteses é terrível, né? Ficar sem seus filhos. Assim diz o Senhor Deus. 13. Visto que lhe dizem, você é uma terra que devora as pessoas, uma terra que deixa o povo sem filhos. Certamente você não devorará mais as pessoas, nem privará o seu povo dos seus filhos, diz o Senhor Deus. 15. Não permitirei mais que você ouça a zombaria das nações. Olha isso. Ou tenha de suportar a vergonha dos povos. Nunca mais você deixará o seu povo sem os seus filhos, diz o Senhor Deus. Então, Deus não vai permitir que os povos zombem ou que continuem zombando. E não vai mais existir separação entre pais e filhos, filhos e pais. Porque todos se converteram ao Senhor. Todos voltaram para a presença de Deus. E é muito interessante a gente ver que, desde o primeiro versículo, Deus está dizendo para Ezequiel profetizar para os montes, para os desfiladeiros, para os vales, né? Por quê? Porque está tudo vazio. Tem meia dúzia de pessoas. Foram 70 anos de exílio. 70 anos longe da sua terra, longe da sua cidade, longe da sua casa, da sua língua e do templo. 70 anos. 7 anos já seria bastante tempo, hein? Mas era o tempo completo, o tempo que a gente já estudou, de gerações se levantarem e aqueles que pecaram, aqueles que ofenderam a santidade de Deus, morressem. Lembra? O pai, o filho, o neto, precisava haver uma renovação do povo de Deus. 16. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel moravam na sua terra
eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Aos meus olhos, o caminho deles era como a impureza da menstruação. Ó, o tom já começou, né? Ezequiel fala o que Deus fala. Então, é aquilo que eu digo. É diferente essa forma mais grotesca, mais grossa, mais direta, que eu falei, que nós aqui no Rio Grande do Sul a gente até entende, porque temos um jeito assim de falar. E Ezequiel se destaca por falar coisas que constrangem, que nos chocam. E aqui está um exemplo, como muitos que nós já estudamos nos outros vídeos. Por isso, derramei o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Eu os dispersei entre as nações e foram espalhados por outras terras, segundo os seus caminhos e segundo as suas ações. Eu os castiguei. Tem um vídeo no canal falando justamente sobre isso. Deus castiga? Deus envia castigo? O castigo vem de Deus? Pois bem, mais uma referência, mais um exemplo. Segundo os seus caminhos e segundo as suas ações, eu os castiguei. O que quer dizer isso? Crime, castigo. Errou, pecou, vai sofrer a disciplina, vai sofrer a punição, vai sofrer o juízo, porque o nosso Deus é santo e Ele quer que seus filhos e suas filhas sejam santos. Ele zela pela santidade do seu nome, pela santidade da sua palavra. 20. Quando chegaram as nações para onde foram, profanaram meu santo nome, pois deles se dizia, esse é o povo do Senhor, mas eles tiveram de sair da terra dele. Mas eu tratei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Olha que interessante. Não é por causa de vocês que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. O que acontece aqui? Eles profanaram o nome do Senhor, o santo nome do Senhor. E o que Deus diz? Que as nações passaram a zombar, a escarnecer, a debochar por causa disso. Deus virou um assunto na boca das outras nações por causa do pecado do povo, do pecado de Israel. 23. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Então, Deus vai mostrar, vai revelar a santidade dele. A santidade do seu grande nome, o seu poder, a sua autoridade. Porque é como se dissesse assim, o teu Deus está morto, ele não pode nada, ele não vai fazer nada. E a verdade é que Deus está só esperando o tempo certo de agir. E ele está fazendo isso porque ele é Deus, porque ele é santo, porque ele é eterno, porque ele é o Todo-Poderoso. 24. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então Deus está prometendo, porque qual é a perspectiva, né? Nunca mais vou poder voltar para a minha terra. Ou quando eu chegar lá, os outros povos tomaram conta, não vão deixar a gente
ficar lá. E Deus está dizendo, não, não. Eu vou levar vocês de volta. Congregarei, recolherei, reunirei vocês e vou levar de volta. 25. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Então, ele vai reunir, ele vai recolher e vai purificar, vai lavar, vai limpar. E isso é muito importante para nós, sabermos que a iniciativa é sempre de Deus. É Deus que nos salva. É Deus que vem em busca. É Deus que proveu o cordeiro morto, imolado, antes da fundação do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então a iniciativa da salvação é de Deus. É Deus que cura, é Deus que liberta. É Deus que ama. Aquele que começou a boa obra não deixará pela metade. Nós somos obra das mãos de Deus. Somos criação de Deus. Ele construiu essa casa, esse santuário, esse templo que somos nós, cada um de nós. E quando ocorre alguma rachadura, algum problema, ele vai lá e começa uma obra. Ele reforma. Ele reconstrói. Ele renova. Ele não nos deixa desamparados, quebrados. Ele faz tudo novo, de novo. Nós somos templo do Espírito Santo. Somos casa de Deus, casa do Altíssimo, morada, santuário de Deus. Agora, como Deus vai habitar numa casa suja, numa casa impura, numa casa em ruínas, toda quebrada? Então, o que Deus faz? Deus derrama esta água que nos lava, que nos purifica. Quem é a água da vida, água viva? Fontes de água viva fluirão, vão jorrar do interior daqueles que têm o Senhor Jesus. Nós precisamos dessa água. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem beber dessa água jamais vai ter sede. Então, nós estamos muito bem cuidados e guardados, porque Deus sustentou o povo no deserto com o maná, com as codornizes, fazia brotar água da rocha. Então significa que Ele vai nos manter, vai nos sustentar. Ele é o Deus de toda provisão, de todo cuidado, de todo amor, de todo zelo. Ele faz manutenções periódicas nas suas casas, no templo, no santuário, que somos nós. Nós somos morada de Deus. E quanto mais limpa é a casa, quanto mais linda, quanto mais firme, mais digno é o morador. Nós sabemos que a santidade de Deus não permite que ele viva num lugar impuro, imundo. Então, se a tua casa está limpa, tu pode convidar o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, para habitar na casa. E ele vai fazer morada, ele vai ficar confortável, ele vai se sentir feliz de estar nesta casa, nesse santuário, nessa morada limpa, pura, que tem água. É muito lindo, né? 26. Por isso que eu digo, nesse capítulo, Ezequiel, claro, Deus falando através de Ezequiel, nos dá um ânimo novo, né? Porque a gente imagina que esse povo está muito sofrido. E precisava, sim, de que Deus revelasse este amor, esse perdão, essa segunda chance. Agora vem um trecho maravilhoso, 26, 27 e 28.
Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É aquela, vamos dizer assim, repetição, né? De tirar o coração de pedra, que a gente já estudou, e colocar um coração de carne. Nos dá um espírito novo. Isso quer dizer que essa reforma, essa manutenção, essa obra começa de dentro para fora. Antes dos muros, antes da cidade, antes do templo, o meu coração tem que mudar. O meu espírito tem que mudar. Então eu preciso de um coração de carne, de um coração puro, limpo, santo. Eu preciso de um espírito novo, inabalável, fortalecido no Senhor. Nós precisamos ser santificados pelo lado de dentro. E aí depois o externo, o lado de fora, é uma consequência do que está dentro. O Senhor Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. O que está dentro do teu coração é o que sai, é o que é externado, é o que é mostrado. Então nós precisamos ser transformados no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso espírito. 29. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Farei vir o trigo e o multiplicarei e não trarei fome sobre vocês. Depois do perdão, vem prosperidade, vem felicidade, vem paz, vem fartura. 30. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Porque nós vimos que parou de chover, e quando para de chover, a terra não produz, há seca. E se há seca, há fome. Então, as árvores vão produzir, os campos vão produzir, e não vai mais haver fome. 31. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas. E terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Isso é o verdadeiro arrependimento. Quando nós nos arrependemos de verdade dos nossos pecados, erros, falhas, maldades, iniquidades, transgressões, a gente chora, a gente fica envergonhado, a gente tem nojo, aversão, a gente corre para o sangue de Jesus para ele nos lavar, nos purificar e nos colocar de novo na presença de Deus. Esse é o verdadeiro, genuíno arrependimento. 32. Não é por causa de vocês, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Por que Deus está falando isso? Porque não é tu que vai te salvar, não é tu que vai te curar, não é tu que vai te libertar, não é tu que vai te santificar. Então, não é por causa de vocês. Tem pessoas que dizem assim, quando eu parar de beber, eu vou aceitar Jesus. Quando eu parar de fumar, eu vou entregar minha vida para Jesus. Quando eu me separar, ou quando eu parar com esse adultério, ou quando isso, ou quando aquilo. Não é de ti o assunto, não depende de ti. Tu tem que te entregar para Jesus, para que Ele faça a obra. Para que o Espírito Santo faça a obra. Então, se tu vai esperar, tu merecer, tu ser digno, tu não vai te salvar nunca. Ou, se tu tem mérito em ti mesmo, se tu consegue tu mesmo, para que Jesus ia morrer na cruz? Por que a gente ia precisar de um Salvador se a gente conseguir, se a gente conseguir sozinho? É claro que não. Então não é por causa de vocês, não é porque vocês são santos, maravilhosos, queridos, obedientes, não. Deus não está esperando isso.
Deus quer que a pessoa se arrependa, que abandone seus erros, seus pecados e corra para Jesus, corra para a palavra. Porque quem faz a obra, quem começa a obra é Deus. A salvação não vem de nós, é dom de Deus. 33. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu os purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam construídas. Então, quem que purifica a gente de todas as iniquidades? É Deus. No dia em que eu os purificar de todas as suas iniquidades, é Deus que nos purifica, é Deus que nos perdoa, é Deus que nos salva, é Deus que nos limpa, é Deus que nos cura, é Deus que nos liberta. A purificação, a limpeza, a lavagem, a restauração, o renovo, perdão, tudo vem de Deus. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Nós sabemos que o primeiro templo foi magnífico, majestoso. Mas Deus está dizendo que agora Ele vai fazer melhor. Ele disse, ó, eu vou tratar vocês melhor do que no começo. 34. A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então, Deus está dizendo, é o fim da desolação, é o fim. Vai parar essas ruínas, vão parar esses lugares abandonados, desolados, destruídos. Tudo vai ser reconstruído e tudo vai ser melhor. Tudo vai ser melhor. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso aqui é um sinal disso. Deus não ficou esperando o povo fazer. Ele foi lá e fez. 35. Então se dirá, esta terra abandonada, olha só, ficou como o jardim do Éden. As cidades que estavam desertas, abandonadas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Virou o jardim do Éden, virou um paraíso, virou uma bênção. Virou um lugar abençoado. 36. Então as nações que tiverem restado ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Então, de novo, é uma ênfase de que é o Senhor que fez, é o Senhor que está fazendo, é o Senhor que reedifica, que reconstrói, que renova, que permite que eles vivam e vivam bem, que possam voltar. 37. Assim diz o Senhor Deus, deixarei que a casa de Israel peça que eu lhe faça ainda isto, que eu aumente o número de pessoas como se fosse um rebanho. Então, Deus vai multiplicar os homens e Deus vai multiplicar os animais. 38. Como os rebanhos consagrados para os sacrifícios, os rebanhos de Jerusalém nas suas festas fixas, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de pessoas, e eles saberão que eu sou o Senhor. Então, a promessa de Deus se cumpriu. Deus revelou a sua santidade, o seu poder, a sua autoridade. E ficou bem claro de que a salvação é dom de Deus, é graça, é favor imerecido. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus restaurou Israel. O que a gente aprende hoje? Ouvi a palavra do Senhor, revelarei a santidade do meu grande nome, derramarei água pura sobre vocês e ficarão purificados. Darei um coração novo, porei em vocês o meu espírito e vocês habitarão na terra.
Vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus, ou o Deus de vocês. E as nações não zombarão mais de Israel.